Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre o Futebol Americano. Hoje para falar sobre o top 5 de Edge Rushers do NFL Draft. Oi, oi, nova semana que começa, nova oportunidade de estarmos aqui, André Amorim e Pedro Fernandes, para desta feita falarmos dos Edge Rushers. Estamos na penúltima semana que antecede o draft. Na próxima vamos falar dos tão ansiados defensive backs, com mais foco nos cornerbacks, obviamente. E o episódio desta semana é completamente virado para o nosso top 5 de edge rushers. Pedro, não vale a pena falar muito de linebackers, não nos vamos focar tanto, porque a realidade é que este ano não há propriamente um linebacker número 1, e não acreditamos, acho que estamos em sintonia nisto, não vai haver nenhum a ser escolhido na primeira ronda, ou é muito difícil, não é? A NFL às vezes é complicada, né? Às vezes há aqui alguém que puxa o gatilho antes do tempo, mas edge rushers é onde há mais valor, e temos aqui alguns nomes muito interessantes para falar. Sim, epá, é assim, é talvez a classe mais interessante a nível de. É assim, talvez o top 3 de posição para este draft, riscava dizer. Porque eu acho que quarterback é a posição que está a elevar, porque eu não, acho que não tenho assim tanta qualidade top end, talvez como achei na do Joe Burrow e depois na do Trevor Lawrence. Acho que edge rusher aliado a tight end, acho que é talvez das classes mais interessantes, sendo que depois eu tenho sempre aquela paixão pelos corners, especialmente isto também é uma classe muito interessante nesse sentido, e por isso são essas as três as posições que eu estou mais entusiasmado. Gostei muito de ver os edge rushers de modo geral. Tu disseste top 5, mas vamos falar de mais, certo? Nós acabamos, eu tenho a certeza, tanto tu como eu vimos mais de 10 lá para cima, pelo menos eu sei que vi mais de 10, para conseguir construir um top 5 que eu me sinta confortável, e acho que era interessante meter aqui umas menções honrosas, porque é possível que algum deles também apareça no primeiro round. Sim, 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 concordo inteiramente. Eu vou-te dizer, eu vi 10, tenho dois nomes que eu não consegui ver, e vou-te já dizer quais é que são. É o André Carter II, de Army, não consegui ver, mas tenho aqui na lista para o fazer. E o Tuli Tuipuloto, de USC, que também tinha aqui na minha lista para ver e não consegui ver. Por isso, tenho 10 nomes, mas vamos ao top 5, sendo que quando nós temos o nosso número 5, automaticamente, ou provavelmente, vai haver aqui alguns nomes. Por isso, se calhar começo por te lançar para ti. Quem é que tu tens na tua quinta posição e quem é que tu acabas por deixar aqui de fora, digamos, e que te deixa alguma vontade de o mencionar? Então pronto, então começamos do 5. Vou começar com o Will McDonald de Iowa State. Um jogador de um perfil diferente, talvez do natural edge rusher que sai como primeiras escolhas do draft e isso tudo, os normais 260, 270 pounds, Athletic Freaks. Pronto, aí está. O McDonald é mais pequeno, é um 6'4", ok, mas depois é 2'40". Ele apareceu no combine com 2'39". Portanto, está claramente no lado mais abaixo no que toca aos edge rushers, mas acho que é um jogador muito, muito interessante. Tem uma envergadura muito boa, tem um motor espetacular, faz-me lembrar um bocado do Leonard Floyd na maneira como joga. Acho que é um claro 3-4 outside linebacker também, acho que não pode ser um 4-3 defensive end. Aliás, pode entrar para uma defesa nesse sentido, mas mais em situações de pass rush. Esperar que ele seja um defensive end que vá segurar bem contra a corrida, acho que é mais complicado, mas como puro pass rusher acho que é bom. Agora, pela capacidade atlética, mas acho que ainda lhe falta um bocadinho de um repertório natural de mãos. Eu acho que ele habituou-se, talvez possa ser hábito e não haver tanta essa especialização, ou não lhe foi pedida essa especialização em college para conseguir ser mais impactante com as suas mãos, porque conseguia com a sua capacidade atlética. Por isso eu acho que um treinador de pass rush que diga vamos usar as mãos, não só para defender das mãos do adversário, mas também mais agressividade no ponto de ataque, eu acho que ele vai ser muito, muito interessante. E por causa disso, e mais pelo pass rusher, é que eu o meti aqui em quinto lugar, sendo que se tivéssemos. Aí está, se calhar dei demasiado valor a isso, porque como na geral ele tem algumas deficiências como jogador a defender a corrida, e eu acho que isso continua a ser evidente, ainda que num 3-4 com 3 interiores, acho que está bastante seguro nesse sentido. Sim, olha, eu posso já dizer que eu tenho o Will McDonald da 4 em sexto.
ok? Não está no meu top 5, mas está em sexto. Pá, e é exatamente o que tu disseste, sendo que ele tem uma carreira universitária muito produtiva, ele tem bons números, acho que é um jogador que vai crescer na NFL. O Leonard Floyd é uma excelente comparação, como tu fizeste. O Leonard Floyd foi top 10, não foi? Ele foi Sim, escolhido para os Bears. sexto, acho que foi sexto ou Certo. sétimo para Nono. os Bears. Foi, Nono, acho eu. pronto. Tenho quase certeza que foi Eu, nono. eu fui parva, disse top 10 porque tinha a certeza, mas depois fui querer dizer o número e pronto, pá, tipo estúpido, foi top 10, está certo. Mas, mas lá está, não acredito que vamos ver o Will McDonald aí top 10, mas não me choca se for na primeira ronda, porque é um jogador de trait, não é? É um jogador de atributo que vai crescer. O primeiro ano dele vai ser um ano de adaptação, vai ter que se adaptar, vai ter que ir para um bom sistema. Se tiver um bom coordenador defensivo, por exemplo, se ele apanha um Vic Fangio em Miami, é pá, cuidado, não é? Cuidado. Miami não escolhe na primeira ronda, mas se ele cair, por exemplo, ao segundo dia, acho que é um excelente nome para considerarmos. Eu vou-te, se calhar, dar o meu número 5 e se calhar vai ser o teu número 6, não sei, vamos ver. Miles Murphy, de Clemson. Gosto muito do Miles Murphy e daquilo que vi dele. Atleticamente tem competências incríveis. A sua envergadura também revela um bocadinho isso. Ele é 6'5", 270. Isto é, estamos a falar de 120 quilos, quando comparamos com quilos. Aqui, aquilo que me preocupa um bocadinho mais nele é que às vezes é um jogador que se acaba por deixar que o seu lado atlético reine e esquece de jogar os fundamentals, ou seja, confia demasiado na sua capacidade atlética para ser bem sucedido. É muito cru ainda, um bocadinho. Não é comparável ao Will McDonald em termos físicos, mas é comparável na maneira como joga e naquilo que pode ainda dar. Tem que desenvolver técnicas de pass rusher para nós o podermos dizer que ele é um bom edge. Em termos também de motor, era outro ponto que eu tinha aqui, preocupa-me um bocadinho, mobilidade, mas acho que no fundo, o jogador que eu tinha aqui para comparar é um bocadinho o Trayvon Walker, primeira escolha do ano passado. Acho que é um jogador muito dentro do mesmo género, não tão freakish em termos atléticos, mas que acho que tem tudo para ser um bom jogador na NFL. Também acho que é um projeto a 2, 3 anos, para onde quer que ele vá, e quem quer que aposte nele tem que confiar que o vai conseguir tornar o jogador de elite que eu acho que ele pode ser. Sim, é o meu sexto. É o meu sexto. Estamos Acho que trocados então. a nível do McDonald, acho que tem a questão de. É mais versátil a nível de esquema por causa do tamanho que tem. Também gosto do primeiro step dele, acho que é muito, muito interessante. Uma das coisas que me fez um bocado de confusão é que eu sentia disrupção, mas muitas vezes não via a produção a refletir-se tão bem. E muitas vezes aí está, mas isso não quer dizer que seja mau, porque há muitos jogadores que são disruptivos e os outros acabam por ganhar com a sua produção. Mas eu achei que ele podia ser mais produtivo. E talvez, em comparação com o Will McDonald e o porquê ele estar em sexto em vez de quinto, talvez seja um bocadinho mais de wow plays. Senti questões em que quando via o Will McDonald fiquei mais vezes entusiasmado com a capacidade do Will McDonald do que propriamente se calhar com o Miles Murphy. E daí a minha questão de ter posto um à frente do outro. Se calhar se tivesse de escolher que vídeo é que eu quero ver outra vez. Se calhar dizer o Will McDonald porque me entusiasmou mais. E eu acho que foi mais por aí porque a nota que eu lhes dei é praticamente idêntica. Não tem muita diferença. Por isso acaba por ser mais... O olho gostou mais de ver o Will McDonald. Yeah. Mas são jogadores que tu colocarias na mesma camada, não é? Eu pelo menos Sim, coloco-os sim, sim, muito sim, sim. dentro da Sim. mesma. Eu coloco-os muito dentro da mesma camada. E não sei se tu fizeste isto de camadas, mas eu fiz e esta seria a minha terceira, ok? Em que eu colocaria o Miles Murphy, o Will McDonald e E o depois meu tenho. quarto. E o E teu depois quarto? Eu, o meu quarto, tenho uma camada própria. Mas de quem é o teu quarto? Ok. O meu quarto é o Nolan Smith, que tu gostas. Pronto, ok. Portanto, vou, O meu vou falar quarto. só um bocadinho Até eu vou só dizer o meu disso. quarto antes de irmos. É o Lucas Vanessa, que eu sei que tu gostas também um bocadinho. Mas fala tu então primeiro do Nolan Smith. O Nolan Smith é um projeto interessante. É mais pequeno, é claramente mais pequeno do que o normal. É mais leve do que o normal, mas nunca na vida vai ser uma questão como o Leonard Floyd.
como Leonard Floyd e como o Will McDonald. Acho que ele se apresentou no Combine, e agora estava aqui a pensar, mais ou menos com o mesmo peso do, do Will McDonald. Se não foi, foi por aí. Mas eu acho que são jogadores diferentes. Achei o Nolan Smith como. E já agora, só dar aqui um toque fora do que se vê no filme e do que acabei por ler, o Nolan Smith era o líder. O Nolan Smith, se tu vires muitas entrevistas, os jogadores de Georgia falam que eram underdogs este ano e que havia gente que os metia a que só iam ganhar 7 e 8 jogos. Quem inventou isso foi o Nolan Smith. Yeah. O Nolan Smith inventou isso e o pessoal foi atrás. Pá, isso é impressionante, não é? Isso aí é impressionante como é que ele Ele é conseguiu um jogador inventar isso. contagiante. É isso mesmo. Ele é um jogador contagiante. Não vês isso tanto dentro do relevado, mas vês isso um bocadinho nessa relação. E nós não conseguimos, às vezes, aliás, não conseguimos às vezes, nós não falamos com os jogadores, já não temos essa oportunidade. Porque se tivéssemos, acho que este era um jogador que iria impressionar também pela sua personalidade. Sim, acho que fisicamente é impressionante. E quando digo fisicamente, não é o tamanho, é a fisicalidade com que ele joga. Acho que é muito, muito Micah físico. Parsons 2.0. Acho que é muito violento. Epá, nunca para. Imagina, a questão foi, eu não quis metê-lo numa classe só dele, por isso puxei-o mais para a terceira em vez de o puxar para a segunda. Mas ele é muito, muito interessante de ver. Tem um bull rush muito interessante para quem tem aquele tamanho. Acho que porque ele tem o cu e as coxas são muito grandes, então quando ele consegue meter as mãos por dentro, para um jogador do tamanho dele, que talvez não consiga de uma maneira natural, ele é muito, muito bom. E acho que tem aqui uma capacidade de ser uma arma muito interessante a nível de edge para a NFL. Acho que tem de ser também interessante a maneira como o vão usar, apesar de ele ter a capacidade de cair para cobertura e defender a corrida melhor do que é suposto na sua posição. Acho que é preciso ter atenção a isso, mas como pass rusher acho que é muito, muito, muito interessante, especialmente pelo bull rush, que é uma coisa que eu valorizo muito, é a transição de speed to power. Eu acho que ele tem muito disso, e é por isso que eu estou a falar do pass rush, porque a nível de combate de mãos acho que ainda tem a melhorar, mas é um projeto muito, muito interessante. E a capacidade atlética dele acho que o vai levar para o top 20 no draft. E acho que vai ser um jogador impactante na NFL, independentemente do que quer que seja. Para onde vá, acho que até pode ser mal utilizado pelo coordenador defensivo. Ele vai fazer jogadas porque a cabeça está lá. Sim, sem dúvida. Eu acho mesmo a única coisa que o Nolan Smith precisa de fazer, e eu tenho, não vou dizer já onde é que o tenho, mas o Nolan Smith, aquilo que ele mais precisa de fazer é de que a produção dele no relevado acompanhe tudo aquilo que ele revela ser fora do mesmo, a nível de personalidade e a nível atlético, não é? Que é tudo o que tu disseste, não vou estar aqui a repetir-me. O único ponto que eu se calhar iria aqui adicionar é que ou então vou carregar, porque tu já disseste isso de uma forma, ele é um atleta supremo. Ele, epá, tu viste o vídeo dele nas 40, Sim, com os colegas todos, pá, a vibrarem, e ele fez porque eles sabiam, 4,30, porque com a 4,39 eles sabiam o que é que 4,39. vinha lá, de certeza. Pá, Eles e sabiam ele no lá o que é que final, vinha, de certeza. diz que eu não fiz o meu melhor. Ele próprio diz isso. Pá, e eu não sei se isso é verdade, eu não sei mesmo se ele fez o melhor ou não, mas a realidade é que ele tem a velocidade de um corner, mas com mais 20 ou 30 pounds em cima. Pá, é um atleta supremo e acho mesmo que o Nolan Smith é o Micah Parsons 2.0. Se ele for 75% daquilo que o Micah Parsons foi desde que chegou à NFL, acho que é uma aposta muito bem ganha na primeira ronda. E eu acho que alguém vai escolher o Nolan Smith dentro da primeira metade do draft, dentro da primeira ronda. Portanto, top 15. Top 15, top 15. Ok. Eu acho que o sítio é entre o 10 e o 20, mas vou ser aqui um bocadinho mais arrojado a dizer que alguém, pelos atributos dele, vai-se chegar à frente dentro dos 15 primeiros para o irem buscar. Sobre o Lucas Van Ness, que é o meu quarto, eu gosto muito do Lucas Van Ness e eu quis separá-lo da minha, do Miles Murphy, do Will McDonald, e depois de outros dois nomes que eu tenho aqui que eu ainda estou a pensar se os coloco dentro dessa camada ou não, ou se crio outra camada para eles, que neste caso posso já dizer porque são o meu sétimo e o meu oitavo, que é o Adetomiwa Adebaore, de Northwestern, e o Félix Anudiki Uzoma, o primo do nosso colega aqui na Eleven e no tudo, que é o Nuno Félix. Mas sobre o Lucas Van Ness, pá, a alcunha dele é o Hércules, pelos colegas. Os colegas chamam-lhe o Hércules, porque ele parece que foi esculpido fisicamente 6'5", 270
tal como o Miles Murphy, mas aqui é um verdadeiro Adonis, vamos dizer, vamos dizer assim. Pá, qual é que é o meu problema com ele? Tem 2 anos de tape a nível de futebol americano universitário. Acho lento, não o acho propriamente com aquela elite, aquela velocidade de elite no first step, na capacidade daquilo que produz. Vejo aqui algumas pessoas compararam ao TJ Watt a nível daquilo que ele pode, sendo que é muito mais fisicamente imponente do que um TJ Watt, não é? Mas eu não vi nada do motor dele para podermos compará-lo a um TJ Watt. Eu, no máximo, se eu quiser comparar alguém naquilo que vi dele ou aquilo que ele se pode tornar, eu daria aqui um nome, se calhar, um bocadinho vintage, do Justin Smith, dos 49ers. Pá, acho que ele pode ser um defensive end 3-4 se for trabalhado para isso, não propriamente como edge rusher, mas ali mais para ser um gap controller e poder fazer uso da sua força, que é impressionante, mas vai ter que trabalhar muito mais ainda aqui algumas dimensões do seu jogo. Acho que ele é muito suscetível a ser parado, por exemplo, a nível de cut blocks, a nível de esquemas de bloqueio. Por exemplo, se ele apanha uma linha ofensiva trabalhada por um Kyle Shanahan, acho que ele vai estar fora do jogo, vai estar fora de pé, não tem inteligência nem o futebol americano ainda para isso. Mas depois lá está, entra a componente atlética que nós vemos daqui no Lucas Vanesse, que faz com que ele seja um jogador muito interessante e que acaba por combinar de uma forma muito interessante também aqui a capacidade de ser violento também com as suas mãos, um bocadinho, e foi por isso que eu fui buscar ao Justin Smith na comparação. E depois, obviamente, pá, ele tem uma capacidade de extensão que se calhar um Justin Smith não tinha a nível de braços, os braços dele são gigantes, parece que foi esculpido, como já tinha aqui mencionado. Mas é um jogador muito interessante, por isso é que eu quis colocá-lo numa camada só dele aqui entre a minha primeira e a minha terceira, porque é um jogador que eu acho que tanto pode caminhar para essa elite, como é um jogador que eu acho que pode cair um bocadinho por nunca se vir a traduzir por aquilo que não o vimos ainda fazer durante mais tempo. Ele, como já mencionei, 2 anos apenas de futebol americano universitário. Sim, sendo que tem, porque deixa-me só pegar, porque ele é o meu Força, terceiro, força. se calhar podia fazer já a Então bora, transição. segue. Ahm, eu tenho o Lucas Vanessa em terceiro e a questão dos anos é real porque ele passou o seu segundo ano, que foi efetivamente o seu primeiro, a jogar mais no meio e agora a jogar mais fora. Das coisas que eu mais gosto nele, ponto principal, a capacidade atlética, acho que não é incrível, apesar do corpo ser incrível, acho que a capacidade atlética não é incrível, mas gosto muito do corpo que tem. A sua capacidade de ser agressivo, aí está, o speed to power dele para mim é impressionante, quer seja de uma maneira a defender a corrida, quer seja no o passe, é impressionante o bull rush dele, a maneira como ele consegue colapsar o pocket. É um jogador a que eu acho que, e apesar de estar aqui no edge rush, eu se calhar estou a fazer batota neste sentido, mas ele para mim, ele virava o que eu achava que o AJ Epenesa ia ser também da Iowa, que ia ganhar mais 20 pounds e ia ser um jogador de interior numa 3-4, que eu ainda continuo a achar que é o potencial dele, pela capacidade física que ele tem, pela capacidade atlética que ele tem, pela maneira como ele consegue destruir o jogo. Eu acho que se agora alguém que pega nele e mete mais 10 ou 15 pounds de força que ele tem, se tu reparares, nota-se que ele vai, pelo menos a nível de corpo, pode ganhar esses 10 a 15 e não fica gordo e que não vai perder essa capacidade atlética, porque ele não é muito largo, ele acaba por ser ainda muito esguio. Por isso parece-me que ele consegue na boa ir buscar esses 10 quilos, ou 10, 15 pounds neste caso, e tornar-se um verdadeiro jogador de 3-4, que eu adoro, que acho, e vamos já abusar aqui, é um JJ Watt. Eu acho que ele consegue fazer o que o JJ Watt fazia, sendo que o JJ era muito técnico, e eu acho que a transição do, do Lucas Vanessa para dentro e focá-lo dentro, eu acho que a capacidade de técnica com as mãos, especialmente, lhe vai trazer um potencial enorme. Não concordo com a questão do TJ Watt também, acho que ele é muito mais, na minha visão, ele seria muito mais interior, porque senão, se é para se jogar fora, vai-se constantemente ser um jogador de bull rush, só porque não tem ainda mais nada, pelo menos
da maneira ele tão longe que está de um tackle, como é normal de se estar, eu acho que ele ainda não tem o repertório das mãos para isso. Mas a jogar dentro, acho que tem uma capacidade tremenda. Gosto muito do Lucas Van Ness. Se eu tivesse uma defesa 3-4, em que talvez tivesse um nose tackle pesadíssimo e outro defensive tackle pesadíssimo, e jogasse com o meu o meu segundo defensive end, não tão dentro, não tão perto do guard, mas a jogar em 3-tech ou 4, portanto, ombro de fora do guard ou de ombro de dentro do tackle, acho que aí temos um monstro a aparecer. Eu acho que sinceramente aí temos um verdadeiro monstro a aparecer e por isso talvez esteja mal nos edge rushers porque estou a metê-lo dentro, mas eu não quero saber porque tu não me disseste regras. E por isso vou metê-lo aqui no top 3, ainda que fiquei na dúvida se o Nolan Smith o metia nesta tier ou na terceira ou na segunda, ou uma só para ele, acabou por passar para a terceira, mas facilmente dava para a segunda. Foi a diferença talvez de meio ponto na nota que lhe dei. Yeah. Então tu estás-me a dizer que o teu primeiro e o teu segundo estão na mesma camada, é isso? Certo. Pronto. Eu tenho os meus terceiros, os meus três, estão na mesma camada, por todos eles por motivos diferentes, ok? E já todos perceberam que o Nolan Smith vai ser um deles, mas não é o meu terceiro. O meu terceiro é o Will Anderson de Alabama. Porquê? E o Will Anderson está a ser falado por muitos como o primeiro jogador defensivo a ser escolhido, muito provavelmente em Arizona, com a terceira escolha do draft. Pá, é mesmo estranho. E eu vi a análise, eu fui ouvir a análise que o Chris Sims fez dele, e acho que o Chris Sims tocou em muitos pontos que eu também consegui identificar quando vou ver o vídeo, sendo que eu acho que ele exagerou, ok? Acho que ele exagerou porque entra aqui uma dimensão que tu tens que ir apanhar. Ou melhor, tu tens que casar a produção que o atleta faz, que é incrível, a produção do Will Anderson a nível de futebol americano universitário é tremenda, com os seus atributos físicos, que são muito bons, com notícias, reportes que vêm de treinadores e de colegas, tu mencionaste isso no Nolan Smith, que dizem que o Will Anderson é um estudante do jogo, tem um grande futebol IQ, que tu consegues ver isso traduzido para o futebol americano em tape quando observas e analisas o Will Anderson, mas é muito importante ter noção do contexto. Pá, e Alabama tem, nos últimos 10 anos, sistematicamente top 2, top 3 de defesas de futebol americano universitário. Pá, o Will Anderson faz parte de um conjunto de atletas extraordinários liderados pelo Nick Saban. Para tu seres bem sucedido numa defesa de Nick Saban, tu tens que ter estes atributos que eu estava a dizer. Mas ao mesmo tempo, o teu ambiente que te rodeia influencia tu seres bem ou não sucedido naquilo que tu fazes. Pá, por isso, Will Anderson, número 3, porquê? Produção excepcional, mas quando tu olhas para o vídeo, preocupam-te algumas coisas que tu acabas por ver de como é que essa produção se deu. Que é muitas vezes o oportunismo que ele tem por tudo o que está a acontecer à volta dele. E isso faz-me pensar que quando tu entras na NFL e tu estás a jogar a elite das elites, que eu acho que o Will Anderson vai ter alguns problemas a adaptar-se. E as próprias expectativas que tu tens para ele, enquanto ele ser o primeiro jogador defensivo do draft a ser escolhido, o que não me chocaria, ok? Mas eu não o faria. Acho que pode ser preocupante para aquilo que vai ser o futuro do Will Anderson na NFL. Pá, mas a nível de jogador, é um jogador interessantíssimo. Novamente, acho que o Chris Sims foi muito mau ou escolheu ser. Pá, às vezes é likes e views, não é? Tipo, também vais atrás disso, não sei. E por acaso, eu gosto muito do Chris Sims, é um dos meus analistas favoritos, mas acho que às vezes é too much. E acho que no caso do Will Anderson foi too much. É um top 10 para mim na primeira ronda e não me chocaria que fosse o primeiro jogador defensivo a ser escolhido, como está a ser também aqui muito advogado. Sim, então se calhar, como tu falaste no Will Anderson, não vou falar do. Mas ele é o teu terceiro, não é? Ele é o meu terceiro, pá, posso-te já dizer, o meu número 2 é o Nolan Smith. Então Tenho o vai, Nolan fala de Smith. Nolan Smith, então porque Não, já tu foste. já mencionaste o Nolan Smith, pá, não vale a pena estar aqui a carregar muito. O Nolan Smith, para mim, Micah Parsons 2.0. O que é que eu vi o que é que eu vi no Nolan Smith que se calhar não vejo no Will Anderson? Uma capacidade atlética que quando tu procuras alguém na NFL para ser o unicórnio, o diferenciador numa equipa, num determinado sistema, ele pode ser muito mais isso do que o Will Anderson. E acho que há mais jogadores idênticos ao Will Anderson na NFL
do que existem jogadores idênticos ao Nolan Smith. Pá, e depois entra também aqui um bocadinho o gosto pessoal daquilo que nós vemos e daquilo que nós temos, não é? Pá, e para mim o Nolan Smith, se me dessem a opção de escolher entre o Nolan Smith e o Will Anderson, se eu fosse, por exemplo, os Las Vegas Raiders na 7ª escolha e tivesse os dois disponíveis, eu ia para o Nolan Smith, não iria para o Will Anderson. Mas isso era o que eu faria, não é? De qualquer das formas, é este o meu alimento e tenho-os novamente, tenho-os nas mesmas camadas, tudo da mesma, e já todos perceberam qual é que é o meu número 1, provavelmente. Mas o Will Anderson é o meu número 3, o Nolan Smith é o meu número 2. Tu, neste caso, falta-te revelar quem é que tens aqui em segundo e em primeiro. Tenho um A, um B, dei a mesma nota e vou-te dizer porque é que tenho o Will Anderson em primeiro. Porque o Will Anderson talvez por causa da questão que falaste, do Will Anderson na Alabama e isto tudo, e sinceramente isto também me pere da minha parte, mas eu só estou a meter o Will Anderson em primeiro por causa das críticas que estão a aparecer, porque eles têm a mesma nota exatamente igual. Por isso posso meter um A, um B, eu é que escolho, é o meu ranking, e vou meter um A porque é complicado seres aquele gajo durante não sei quantas épocas, continuares a produzir e depois às vezes ainda te mandarem abaixo pela produção que tu tens, que é o que ele tem. Contudo, fiquei um bocadinho desiludido, confesso. Confesso que estava à espera de um top 3 e não o tenho no meu top 3. A nível de jogador geral. E acho que fiquei um bocadinho desiludido, talvez por causa disso, porque era a segunda vinda de não sei de onde, do Von Miller, era não sei isto, era ia ser aquilo. Ele é muito bom, mas não é elite. E eu acho que é por aí que ele estava num pedestal talvez demasiado alto para o que era falado e que os mídia criaram e que era difícil de agora de o tirar de lá. Eu não vou tirar do primeiro lugar. Acho que continua a ser um excelente atleta, continua a ser um jogador que para mim consegue jogar a 4-3 ou 3-4 como outside linebacker, apesar de haver muita questão dele só jogar em 3-4, eu acho que ele consegue jogar a 4-3. Acho que tem uma boa capacidade atlética, tem umas boas mãos. Acho que não é elite no arsenal que tem a nível de pass rush moves. Acho que não é elite, mas acho que tem muito boa capacidade de bater primeiro com as mãos. Nem sempre faz a questão de se calhar um double swipe. Quem é Ohio State, se calhar é, por exemplo, Ohio State e o Randy Johnson, a coordenador da linha defensiva. Ele tem produzido jogadores, por exemplo, como os Bosa, que são técnicos, são muito, muito técnicos. Eu acho que em Alabama, pelo menos, não se vê normalmente essa técnica tão aperfeiçoada. E eu acho que é isso que falta ao Will Anderson. Contudo, acho que é claramente um jogador dominante contra a corrida, tem muita produção, acabou por ser um jogador muito, muito eletrizante. E eu acho que no final do dia é um jogador que se esperava talvez mais uau, mas está lá. Eu acho que ele está lá. Acho que não se espera que seja um top 5 na NFL na posição, talvez seja um top 10 ou um top 15. E isso está-se bem, estou na boa com isso. Simplesmente eu acho que estamos a ser demasiados. Não é o Von Miller. E eu acho que isso está a ser Não é? elevado a um ponto demasiado grande, porque eu gostei muito, muito de ver o Will Anderson, ainda que não seja esse elite que se esperava, toda a gente esperava. Yeah. Eu sabes que eu fui aqui ver, eu tenho aqui tipo os meus X6 todos dos últimos anos. Yeah. E quando eu fiz a avaliação do Micah Parsons, para já, tipo, o Micah Parsons, quando estava a ser visto pela maioria das equipas, não era propriamente como um puro edge rusher, não era? Era muito como um outside linebacker. E eu coloquei-o como, nesse ano como o meu melhor linebacker, mas não o coloquei como o meu melhor edge. Coloquei na altura o Jalen Phillips como melhor, pá, e o Micah Parsons tomou de assalto a NFL. No ano anterior tinha colocado o Chase Young, aí não havia grande conversa. O ano passado, eu e tu acho que concordámos no Kevin Thibodeau. Eu depois tinha o Aidan Hutchinson, Trayvon Walker e o Nick Bonito como o meu número 4, Jermaine Johnson o meu número 5. Eu acho que é sempre difícil de avaliar os edges, na ótica em que tu sabes que o contexto para onde eles vão é fundamental. Nós podemos daqui a um ano olharmos e, por exemplo, o Lucas Van Ness pode ir para um contexto em que o podem tornar, e eu gostei, adorei o que tu disseste, podem torná-lo um próximo de J.J. Watt. Eu fui para uma comparação um bocadinho mais vintage, onde o jogo era diferente, há 10 anos atrás com o Justin Smith. Mas da mesma maneira que podemos olhar para estas conversas todas do Will Anderson
e não se traduzir, não é? Não se traduzir eventualmente no flop que muita gente está a advogar. Pá, o meu número 1 acaba por ser o Tyree Wilson, e novamente coloquei-os em todos na mesma camada, mas o que me fez desenhá-los dentro da mesma, Tyree em primeiro, Nolan em segundo e o Will Anderson em terceiro, é mesmo o meu gosto pessoal, não é? E é o que tu disseste, cada um de nós faz o seu top e decide o que quiser. Pá, o Tyree Wilson tem versatilidade para mim, ele pode jogar num 4-3, ser ali o defensive end do lado weak, ou ser um linebacker, um edge rusher de um 3-4, por exemplo. Fisicamente é impressionante, tem tudo o que tu procuras, tudo o que tu procuras. Não tem a produção do Will Anderson, por exemplo, não teve essa produção a nível de futebol americano universitário. É um jogador que está fisicamente preparado para ser bem sucedido na NFL, independentemente do contexto para onde vá. Pá, pois tem o tamanho do Lucas Van Ness, que nós estávamos a dizer, é maior do que ele até. Tem tem uma explosão tremenda no first step, é muito físico. Se trabalhar toda a questão técnica, uso de mãos, movimentações, por aí fora, acho que pode se tornar um jogador de elite na NFL. Alguns pontos que ele pode trabalhar aqui, talvez mais a questão, tinha aqui da capacidade de contribuir no jogo de corrida, a velocidade com que pode fechar gaps e fazer as jogadas, é algo que pode fazer, mas é um jogador que vai combater double teams, é um jogador que vai te entregar produção e vai ser, sem sombra de dúvidas, um bom jogador na NFL. Eu tenho o Tyree Wilson como um B e eu vi esta comparação depois, pá, e achei que fez muito sentido. Não sei se tu lembras do Ziggy Ansah. Sim, 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 sim. O Ziggy Ansah, mas acho que este tem um bocadinho mais de polished. O Ziggy Ansah era completamente raw, era completamente cru. Eu acho que este aqui é só mal passado ainda. Acho que já está no mal passado, por isso até chegar ao bem, acho que ainda falta um bocadinho. Mas é, a nível físico, é das coisas mais impressionantes. Eu não sei daqui, se quem nos está a ouvir segue basquete. Há um jogador que é o Giannis Antetokounmpo, que é um grego que também está a tomar a NBA de certo modo de assalto e que tem um wingspan ridículo. O Tyree Wilson está nesse nível. Mas não é comparando para os jogadores da NFL, não, é igual ao Giannis. Portanto, estamos a falar de um atleta, ele, da length, o perfil, o corpo é impressionante. Acho que não tem tanta força como, por exemplo, um Lucas Vanessa. Eu acho que o Lucas Vanessa é muito mais forte. Não, pá, agora não queria dizer é da Iowa, mas é da Iowa. Tá bem? É um estilo de jogo e que obriga, por exemplo, ao Vanessa a ter muito mais força funcional, por assim dizer, do que propriamente um Tyree Wilson. Eu acho que isso também se nota. E eu acho que a questão de ele não ser tão bom contra a corrida, aliado ao que eu acho que é o maior problema dele contra a corrida, que é o pad level muitas vezes não é o melhor. Eu acho que isso lhe tira alguma capacidade da produção a nível da corrida. Eu acho que são os únicos pontos, é o único ponto principal que ele tem de mal. Porque de resto, o potencial está. Ele tem um potencial superior ao Will Anderson, eu não tenho dúvida nenhuma. Se tu me disseres que para o ano ou daqui a 2 anos o Tyree Wilson é melhor do que o Will Anderson, respeito totalmente, e até posso concordar, mas não havendo, eu não tendo na minha classe, na minha ótica e no meu painel potencial, porque eu acho que isso depende muito de contexto, eu neste momento, jogador por jogador, eu prefiro o Will Anderson. Se achas que tens um linha defensivo, um coordenador defensivo que vai como os 49ers têm, que traduz e que cria e que desenvolve jogadores defensivos, de linha defensiva, eu acho que sim, eu acho que aí o potencial tem de ser medido, mas não é qualquer um que vai desenvolver e que vai trazer aquele potencial. Por exemplo, o Ziggy nunca foi. O Ziggy tomou a NFL de assalto principal no início, mas a partir do momento que os jogadores veteranos souberam como é que ele jogava, acabou. E ele não se desenvolveu e ele não se recriou. E eu acho que por isso é preciso um contexto mais interessante para o Tyree Wilson conseguir ser a máquina que é, mas o potencial é lá para cima. É lá para cima. É capaz de ser potencialmente o melhor jogador deste draft. De geral, do jogador deste draft. Mas não com tanto potencial, que também é uma maneira que não conte lesões a nível matemático, se quisermos dizer assim, ou a nível de nota. Acho que ele está em segundo lugar, ainda que seja um segundo lugar equiparado ao Will Anderson. Sim. Lá está, nós andamos aqui a analisar e aplicamos sempre aqui algumas métricas. A produção é fundamental e nesse aspecto o Will Anderson destaca-se. A capacidade atlética
é outra, e aí o Tyree Wilson se calhar ganha a qualquer um deles. E depois aquele je ne sais quoi, aquele feeling, ou não é feeling, mas aquilo que tu às vezes vês e que se pode traduzir, como por exemplo o Nolan Smith ou um Lucas Van Ness, acabam por também estar aqui bastante presentes. Depois há outros nomes, já aqui demos alguns, Pedro, que eu pessoalmente deixei aqui de fora, o Ade Tomiwa de Adebayor e o Félix Anudike Uzoma. Tinha também aqui mencionado no início o André Carter e o Tuli Tuipoluto, que quero ver. Tu tens aqui mais algum nome que gostavas só de mencionar? Tenho aqui dois. O BJ Ojulari, que eu acho que pode ser um 3-4 outside linebacker, que vai ser um jogador interessante na NFL, ainda que fisicamente não tenha talvez a length necessária, eu acho que pode ser um designated pass rusher, que pode ser um jogador assim, assim sem dar a coisa, deu-te 8 sacks no primeiro ano. No segundo ano, mais 8. No terceiro, se calhar só tem 7, mas no quarto tem 9. E apesar de acho nunca ser um elite, até porque pode ter oportunidades menos evidentes, porque não é um protótipo normal, acho que pode ser um jogador muito interessante para uma equipa ir buscar final de primeira ronda, segunda ronda, porque acho que tem valor e a questão dos sacks vale muito e eu acho que é muito interessante. E depois tenho aqui outro que eu ando a ver e que é o Keon White, que eu, se não me engano, que é de Georgia Tech, ele até recebeu o convite para a Green Room, ou seja, é possível que ele seja a primeira ronda. E eu quando vi estes rumores, depois fui vê-lo muito rápido. E é um jogador interessante. Acho que é atleticamente top 3 para mim, que eu vi. Não sei se. Porque imagina, eu acho que o Lucas Vanessa não é muito atlético, mas tem um grande corpo. Eu acho que por isso ele é capaz de, para mim de ser só atrás do Tyree Wilson a nível atlético. E se tu não o viste, sugiro que vais ver, que acho que é muito interessante. Ele joga em Georgia Tech já agora. Pá, eu acho que é aquele jogador. Se eu há bocado falava no Ziggy Ansah, este talvez seja a melhor comparação. Apesar de eu não o comparar, não senti tanto Ziggy Ansah, eu acho que este é completamente raw, é completamente cru. E tu pegas neste menino, tem 2,70, com a capacidade atlética que ele tem, ele vai-te ganhar várias reps só pela capacidade atlética. Depois tem-se de reinventar, ok? Mas para isso é que está lá o coaching. Mas acho que é muito, muito interessante. Não tem uma nota incrível para mim, porque está aliado ao potencial, mas é um dos meus diamantes, é o Keon White, que eu acho que pode ser mesmo explosivo e que pode ser um atleta formidável, e que é um atleta formidável e que pode ser mesmo um jogador que, se aprender, ainda por cima, se calhar num cenário, se calhar onde ele não é o pass rusher e até pode nem ser titular e tem um veterano ou dois para além do coaching o ajudam, meu amigo, temos jogador no segundo ou terceiro ano, sinceramente. Acho que é um diamond in the rough que eu tenho aqui. Pá, e às vezes aparecem estes jogadores que nós gostamos imenso. Há uns anos adorei o Logan Wilson, por exemplo. Pá, adorei o Logan Wilson. O ano passado, há 2 anos, já não lembro quando é que foi, adorei o Martin Emerson de Mississippi State, o cornerback que está nos Browns. Pá, e são jogadores que às vezes se fazem. Pá, porque vão para o cenário certo e assim sem nada dar por eles, podem não ser top 3 na posição ou top 5, mas são muito bons jogadores. Eu acho que este Keon White, pela a capacidade atlética que tem, bem treinado, é player, é player. Yeah. E lá está, pois entra aqui uma dimensão que nós infelizmente não conseguimos avaliar e que as equipas conseguem, que é a própria personalidade dos atletas, porque é deles jogarem isto, o que é que eles querem fazer quando chegam ao próximo nível, porque há muitos jogadores que simplesmente jogam futebol americano e isso era uma crítica que eu lembro que era muito apontada ao Kevin Thibodeau, porque ele queria ser um homem da cultura, o futebol americano era prioridade para ele. Pá, e há jogadores que o futebol americano é tudo para eles e dedicam-se a isto e à mestria da sua arte, e isso faz com que eles cheguem ao next level e sejam os jogadores que eventualmente se destacam dos demais. Por isso há sempre alguns que passam aqui por baixo do radar. O Pedro destacou aqui alguns, eu destaquei aqui outros. Fica aqui os nossos cinco menções para este episódio dos Edge Rushers e esperamos obviamente que tenham gostado e como sempre partilhem e divulguem aqui o nosso trabalho. E já agora, só porque não, eu acho que não disse isto em nenhum dos outros episódios, mas era interessante. E agora se calhar vou um bocadinho tarde, mas vou tentar.
Se vocês souberem de algum jogador que porventura não seja destes mais conhecidos, que viram por causa de uma história que viram no Twitter, que ouviram falar porque A, B, C e D, e que nós possamos não ter falado ainda, pá, mandem para nós. Se nós conseguimos ver, nem que depois vamos responder no Twitter ou qualquer coisa, identifiquem-nos e nós damos um olhinho, nem que seja porque eu não gosto de só ver jogadores por causa do primeiro round. Eu adoro chegar a estar a ver o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto round e estarem em si os jogadores que eu conheço. Por isso, pá, mandem para mim jogadores que vocês possam ter visto, ou um artigo que vocês viram de jogadores mais under the radar. Mandem para mim para eu ver se consigo dar um olhinho, porque a certo ponto é tanta informação que eu às vezes não chego a esses jogadores por distração ou o que quer que seja. Por isso, mandem para nós coisas que vocês possam ter visto. Mesmo se vocês fizerem análise no draft. O ano passado sei que houve um dos nossos ouvintes que partilhou comigo até o Excel dele e tudo, e eu estive a discutir com ele as coisas. Pá, já não me lembro do nome dele, eu peço desculpa. Mas gostei muito e acho que é interessante. O draft ganha mais protagonismo no nosso país e termos estas discussões para mim, pá, eu adoro o draft por causa disto. Eu Por também, isso eu também. é muito fixe e se tiverem esse tipo de jogadores, esse tipo de situações, mandem para nós. Nem que seja para eu dizer que vocês estão errados, para vocês dizerem que eu estou errado. Isso é o Mesmo que tu para mais discussão. gostas de fazer, isso é o que tu mais gostas de fazer. Mas É um eu bocadinho. tenho que começar a guardar as coisas que tu vais dizendo. O problema é que eu não as guardo aqui, estás a ver? Epá, tínhamos de ter pedido ao Parque, se guardar, pedias o Parque, é que Pânico. costuma guardar a lista. Meu Deus, meu Deus. Mas olha, Pedro, obrigado. Obrigado a todos uma vez mais também que nos acompanham como sempre. E nós voltaremos ainda durante esta semana com mais conteúdo aqui no Tudo sobre Futebol Americano. E voltamos para a semana com a análise aos defensive backs. Vai ser uma semana dedicada aqui à posição favorita do Pedro Fernandes. Ele já está maluco. Gostava que pudessem ver a cara dele neste momento. Um grande abraço a todos, bom início de semana e até breve.